O que fazer enquanto estamos esperando? É difícil internamente, dá uma inquietação, alguns segundos de espera e a gente fica assim, e agora? O que está acontecendo? O que eu vou fazer? Dá vontade de pegar o celular? Eu tenho essa vontade. Dá vontade de ocupar esse espaço com alguma coisa, seja para nos distrair, seja para preencher algum vazio. O que fazer enquanto estamos esperando? Essa pergunta se aplica às coisas mais simples da vida. O que fazer quando estamos esperando o sinal abrir? Mais uma vez, às vezes, nosso dedo coça para abrir o Instagram e ver apenas alguns stories. O que fazer quando estamos esperando algo acontecer por uma provisão diferente? O que fazer quando estamos esperando por uma cura que não vem, por uma oração que não é respondida? O que fazer quando estamos esperando a coisa mais especial, a melhor coisa que podemos esperar? A volta de Cristo Jesus. Essas são perguntas que nós estamos respondendo ao longo dessa série. Nós estamos em um trimestre dedicado a crescermos na prática e no conhecimento do jejum, à luz da Escritura, no jejum bíblico. Nós aqui em nossa igreja organizamos as nossas séries em estações trimestrais. E desde o mês passado, desde abril, nós estamos olhando para o jejum. Especialmente nesse mês, nós estamos olhando para o jejum à luz da expectativa da volta de Jesus. É nessa expectativa que nós jejuamos. Em Mateus, no capítulo 9, versos 14 e 15, nós ouvimos do próprio Jesus. O verso 14 diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Queridos, nós jejuamos porque o noivo nos foi tirado. Nós jejuamos enquanto aguardamos o retorno do noivo, na expectativa das bodas do cordeiro. Jejuamos como a noiva que se prepara para o casamento. Jejuamos até que ele venha. Nossa conversa ao longo desse mês gira em torno de entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo entre a sua primeira vinda e o seu retorno, a tensão entre o já e o ainda não, o reino inaugurado, estabelecido por Cristo Jesus, mas ainda não completamente, que ainda não preenche completamente a terra, a sobreposição das eras, o reino, a era vindoura que invadiu a era presente. Como vivemos hoje nessa tensão entre o já e o ainda não. Já desfrutamos de algo, ainda não desfrutamos de algo. Como vivemos hoje nesse reino, inaugurado por Cristo Jesus, enquanto aguardamos ansiosamente o estabelecimento pleno e completo desse reino, a destruição do príncipe dessa era, enquanto aguardamos o retorno do rei que reinará por toda a eternidade, sem oposição, definitiva e completamente. Como nós vivemos assim? Nos últimos domingos nós ouvimos com o pastor Pedro acerca da relação entre o jejum e a ceia, a mesa. No domingo passado ouvimos acerca de um convite à mesa enquanto esperamos. Na mensagem de hoje nós vamos olhar para um dos trechos mais especiais, espetaculares de todo o Novo Testamento. Olharemos para o coração da carta de Paulo aos Romanos. O coração de uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Talvez o coração de todo o Novo Testamento. Nós olharemos, passearemos, mergulharemos no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos é espetacular.
Paulo aponta para nós aquilo que já recebemos em Cristo Jesus, pela sua graça, num ápice da sua exposição aos Romanos. Paulo aponta para nós aquilo que ainda esperamos, aguardamos ansiosamente. E ele também descreve a forma, então, como devemos viver até que esse dia chegue. Há duas formas de olharmos para esse capítulo. A primeira forma diz respeito a entender esse capítulo como um trecho que relata acerca da nossa salvação individual. Para onde nós vamos, o que foi feito para irmos para onde vamos. Mas há uma forma mais ampla, cósmica, na intenção do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8. O propósito maior de Paulo, expor a restauração cósmica, o que Deus está fazendo ao longo da história por meio do seu povo escolhido. Antes de nós olharmos para o capítulo 8 da carta aos Romanos, precisamos voltar no início e ter em mente o início de todas as coisas. Deus cria todas as coisas do nada. Diz o primeiro versículo: no princípio, Deus. E Deus criou e ordenou todas as coisas a fim de habitar com a sua criação. Deus cria a humanidade, a coroa gloriosa da sua criação. Sopra na humanidade, em Adão e Eva, o sopro do próprio Deus, o fôlego de vida que vinha do próprio Senhor. Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, representantes de Deus na criação, chamados para guardar e cultivar, para governar com Deus, governar de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Mas algo acontece. Quando viramos a página para o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos homem e mulher decidirem agora governar a parte de Deus, segundo os seus próprios desejos, segundo o seu próprio coração. E ao fazerem isso, experimentam a morte. Ao decidirem se libertar da vontade de Deus, do plano de Deus, passam a não experimentar a presença de Deus. Se afastam da presença de Deus. Experimentam também a corrupção profunda e radical do seu próprio coração causada pelo pecado. Uma corrupção tão profunda que afeta completamente todo o homem e toda a humanidade. Todo o indivíduo e todo o conjunto de indivíduos, toda a humanidade. Criados à imagem e semelhança de Deus, ao declararem independência de Deus, se tornam destituídos da glória do próprio Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer no início da carta aos Romanos. Incapazes de governar segundo a vontade de Deus, separados, inimigos de Deus. Com a ruptura desse relacionamento com Deus, algo terrível acontece com a própria criação. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, dizem assim: finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Quando tem a sua relação com Deus rompida, a relação com toda a criação também é rompida. E aqueles que deveriam guardar e cultivar, segundo a vontade do próprio Deus, passam a se relacionar com a criação de forma não frutífera. Na verdade, relegam toda a criação à miséria. Relegam toda a criação, nas palavras do apóstolo Paulo, à inutilidade. Criados para governar segundo Deus, a parte de Deus, relegam a criação à miséria. N.T. Wright, comentando sobre isso, diz: o problema do pecado não é apenas que nos tornamos culpados e merecemos a ira de Deus, e isso é plenamente verdade.
mas é que deixamos de refletir adequadamente quem Deus é, e assim a boa criação de Deus cai em corrupção e decadência. Quando declaramos a nossa independência de Deus e assumimos o nosso pecado, fazer as coisas de acordo com os próprios desejos, com o nosso próprio coração, não trazemos consequência apenas para nós mesmos, mas para toda a criação, para todas as relações. Quando a relação vertical é rompida, as relações horizontais não permanecem. Isso, queridos, é verdade, foi verdade no Éden e é verdade até hoje. Mas Deus permanece fiel ao seu plano de habitar com a criação. Deus decidiu restaurar todas as coisas de acordo com o seu bom propósito. E para isso ele chama um homem, Abraão, por meio de quem seriam benditas todas as nações da terra. Por meio desse homem, formaria-se um povo, que seria o seu povo, o seu representante. Para esse povo, Deus revela o seu caráter. Deus orienta esse povo acerca de como ele deveria viver para permanecer santo, e então Deus habitar em seu meio. Deus chama esse povo à santidade. De acordo com o próprio caráter de Deus, ele diz: sejam santos porque eu sou santo. E no meio desse povo, Deus estabelece a sua morada. Primeiro o tabernáculo se enche de glória. Depois o templo se enche de glória. Deus estava, queridos, fazendo novas todas as coisas. Mas ainda faltava algo. Havia algo que ainda precisava ser feito. Não apenas orientar o povo acerca da santidade, mas dar ao povo um novo coração, uma nova natureza, para que pudesse, na presença de Deus, governar novamente com Ele, desfrutar da sua glória. Com esse contexto em mente, nós leremos agora o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Sim, nós vamos ler o capítulo inteiro, 39 versículos. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, eu quero te encorajar, se você não trouxe, a trazer uma Bíblia de papel, quem sabe uma caneta, um caderninho. Eu quero te lembrar que toda a autoridade provém da Escritura. Não há nada que falamos aqui de cima que em si mesmo contenha vida ou autoridade. Então, por favor, cheque, verifique. Se o que falarmos aqui não for condizente com a palavra de Deus, desconsidere. Vamos ler Romanos capítulo 8, leremos do verso 1 ao verso 39. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu bom propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, 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 Senhor. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, nós nos deparamos com aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, com aquilo que esperamos em Cristo Jesus e com a forma como vivemos enquanto desfrutamos do que recebemos e aguardamos o que esperamos. Nesse capítulo espetacular, o apóstolo Paulo reúne súplica e celebração. Súplica e celebração, queridos, caminham juntas no caminho de Cristo e na vida do discípulo. Nos primeiros 4 versículos do capítulo 8, nós encontramos um resumo gritante, maravilhoso do Evangelho. O capítulo 1 começa com portanto. Esse portanto se refere ao que lemos no final do capítulo 6 e em todo o capítulo 7. A última coisa que lemos, o último versículo, e nós estamos agora respondendo a pergunta, o que já recebemos. Essa é a primeira parte do que nós vamos ler.
No último versículo do capítulo 6, nós encontramos Paulo apontando para o contraste entre o pecado que produz a morte e o dom gratuito de Deus, a graça abundante de Deus que produz vida. O dom gratuito de Deus, seu Filho, preso no madeiro, que nos liberta da escravidão, que nos transporta para a nova vida. No último versículo do capítulo 6, nós lemos: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao avançarmos um capítulo, capítulo 7, Paulo expõe a condição miserável do coração humano, diante da boa lei de Deus. Deus chama um povo para si e estabelece uma boa lei que deveria conduzir o povo à vida. Uma lei que revela o caráter, a santidade, a beleza do próprio Deus. E que deveria conduzir o povo à presença dele, a ele mesmo. Que deveria conduzir o povo a ele, mas que conduz o povo à compreensão da sua morte. A lei que era justa e boa, como Paulo vai dizer no capítulo 7, revela a condição do nosso coração humano totalmente corrompido, totalmente depravado, totalmente pecaminoso. Paulo chama isso de carne. A corruptibilidade do homem diante da boa vontade de Deus. E diante da lei que é perfeita, justa e boa, o nosso coração encontra miséria, pois se afasta dela pelo próprio desejo, pela própria vontade. Esse é o relato do capítulo 7. Paulo evidencia a pecaminosidade do coração humano. Diante da condição miserável do homem radicalmente, totalmente depravado, corrompido, e do comprometimento de Deus de restaurar toda a sua criação, a sua abundante graça nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Paulo inicia o capítulo 8 com uma declaração espetacular e uma explicação surpreendente. Ele diz: diante de tudo isso, do dom gratuito de Deus, da condição da pecaminosidade do coração humano, não há condenação para os que estão em Cristo. A pergunta é: por que não há condenação? Como é possível não haver condenação se nós mesmos somos aqueles que desprezaram a Deus, se nós mesmos somos aqueles que decidiram fazer a própria vontade, a parte da vontade de Deus? Não há condenação, porque a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. Mas por que, mais uma vez, resta essa pergunta? E Paulo utiliza mais um porquê. Você encontrará ao longo dos 5 primeiros versículos portanto, e 3 porquês na explicação de Paulo. E no seu segundo porquê, Paulo explica como que a lei do Espírito pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Ele diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por conta da natureza humana pecaminosa, do nosso próprio coração, Deus fez por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo cumpriu as justas exigências da lei. Veio, viveu sem pecado, o Cordeiro perfeito, e foi oferecido em favor, ou foi oferecido como oferta pelo pecado, o justo pelos injustos. E por isso condenou o pecado ao verter o seu próprio sangue como cordeiro imolado, para propiciação dos pecados. Assim, queridos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que se rendem a Ele, aqueles que recebem da sua graça, já não são condenados. Aqueles que se rendem a Cristo Jesus e se unem a Ele por meio do seu Espírito, são libertos do domínio do pecado e da morte. E podem viver agora em Cristo uma nova vida, não mais escrava do pecado, mas rendida ao próprio Senhor. Podem cantar como cantamos hoje: tudo
tudo que tenho é seu. Uma vida livre para fazer aquilo que deveria ter feito desde o início. Uma vida livre para viver de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com a boa presença de Deus. Segundo o Espírito de vida, é que temos vida. Antes, mortos, escravos da mentalidade da carne, como o apóstolo Paulo vai dizer, inimigos de Deus. Agora, em Cristo Jesus, vivos no Espírito. E a partir desse Espírito, feitos filhos, adotados, de modo que clamamos como Cristo, Abba, Pai. A referência do apóstolo Paulo é a oração que Cristo faz no Getsêmani. E diz, Abba, Pai, Paizinho. Uma relação íntima e pessoal. Essa é a nossa nova condição em Cristo Jesus, adotados não como filhos bastardos, mas como filhos do próprio Senhor, mas como primogênitos. E aí você vai dizer, Felipe, como assim primogênitos? Primogênito é Cristo, amém? É verdade, Ele é o primogênito dentre os que ressuscitarão. Mas quando Paulo escreve acerca da herança, Paulo diz, agora são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando se refere a sermos co-herdeiros com Cristo, Paulo está estabelecendo um novo sistema. No sistema judaico do primeiro século, o primeiro filho tinha direito à maior parte gritante da herança. Isso era uma forma de manter a família junta. Quando ele diz co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ele estabelece uma nova condição de filiação, não mais relegada a algo que é pequeno, mas alguém que herdará com Deus ou de Deus o próprio reino. Essa é a fala do próprio Jesus. Jesus diz em Lucas no capítulo 12, filhinhos, não tenham medo, pois foi do agrado de Deus dar o reino a vocês. Nessa nova condição, recebemos graça e adoção. Mas somos alvos da intercessão do Espírito e do próprio Cristo. O Espírito intercede por nós. E no verso 27, Paulo diz que Cristo, sentado à direita de Deus, intercede por nós. Somos convidados, guiados em um processo de conformação à imagem de Cristo, predestinados a sermos a imagem do seu Filho. E por isso todas as coisas convergem para isso, para nos transformar segundo o seu bom propósito. Somos declarados justos pela justiça de Cristo e por isso não há condenação. Somos seguros do seu amor, ainda que afligido por todo tipo de provação, ainda que sejamos como ovelhas destinadas ao matadouro, ainda que enfrentemos a morte todos os dias, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Sim, queridos, as provações são reais. A tribulação, a espada, a angústia, a nudez, a fome, a própria morte. Mas nada, nenhuma dessas coisas é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, o capítulo 8 aponta para algo ainda mais grandioso. O capítulo 8 aponta para a nossa segurança em Deus. O capítulo 8 aponta para a segurança que temos em Cristo Jesus acerca da nossa própria vida. Mas o capítulo 8 aponta para algo ainda mais grandioso, a restauração cósmica que o próprio Deus está operando desde o chamado a Abraão. A decisão de Deus de restaurar toda a sua criação e restabelecer a ordem e a harmonia dessa criação corrompida pelo pecado. Em Jesus Cristo, o novo e perfeito Adão, como lemos no capítulo 5, Deus está fazendo novas todas as coisas, a partir da renovação do coração daqueles que são a sua imagem e semelhança, mas se afastaram da sua nobre função de governar com Deus toda a criação.
Queridos, essa é a ideia de Romanos capítulo 5, verso 17. Nós lemos o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que reinarão em vida. Isso não significa que assumiremos os cargos mais altos da política, não significa que assumiremos posições de CEOs em empresas cheias de recursos financeiros. E caso isso aconteça, glória a Deus, mas essa não é a promessa de Deus. Reinar com Deus é voltar ao plano original, é governar de acordo com o seu bom propósito, desfrutando da sua maravilhosa presença. Isso é reinar em vida. É desfrutar da sua presença, conscientes da sua vontade, e viver de acordo com essa vontade, guardando e cultivando não mais o jardim, mas toda a criação. Reinar em vida é governar com Deus, na presença de Deus, a partir da vontade de Deus. E ao nos reconciliar por meio de Cristo, nos habitar com o seu Espírito, Deus então estabelece um novo coração e uma nova humanidade. Deus restabelece o plano original para a coroa da sua criação. E a partir desse novo coração, ele diz que a humanidade deveria então caminhar com ele, ou deve então caminhar com ele. O ápice dessa revelação, o ápice desse plano, é o que lemos em Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso 30. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu bom propósito. Qual é esse bom propósito? Se tornarem semelhantes, se conformarem à imagem de Cristo Jesus. Para isso fomos predestinados, sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E no verso 30, exultamos com a declaração magnífica: aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que versículo fantástico. Mas, queridos, nesse trecho, Paulo não está se referindo primariamente à salvação. E eu sei que dizer isso talvez seja um conflito para alguns corações. Paulo não está falando primariamente sobre salvação individual, mas o propósito original de toda a humanidade, ser semelhante a Cristo, a imagem e semelhança de Deus, e manifestar sua presença diante de toda a criação. Ao longo do capítulo e em alguns momentos da carta de Paulo aos Romanos, glorificar não se refere ao destino. E eu sei, também é um negocinho aqui. Mas em alguns desses momentos, quando Paulo usa a palavra glorificar, ele não está se referindo ao que viveremos depois, mas a algo que já é uma realidade presente. Paulo tem o seu pensamento judaico do primeiro século, a glória de Deus que encheu o tabernáculo. Em Êxodo, no capítulo 40, versos 34 e 35, ele diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória da presença, a presença gloriosa de Deus, manifestou a sua presença, ou Deus manifestou a sua presença gloriosa no meio do seu povo. Nós vemos isso também em 2 Crônicas, quando a glória, a presença gloriosa de Deus enche o templo. Nós vemos isso quando João escreve sobre Jesus, capítulo 1, verso 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Esse termo, esse trecho, pode ser traduzido mais fielmente como tabernaculou entre nós. Ele era Cristo Jesus, o tabernáculo vivo, e nele vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O
padrão do Antigo Testamento era construir algo e a glória de Deus encher esse lugar. Em Cristo Jesus, Ele é o tabernáculo vivo e em Cristo, o resplendor da glória de Deus, vemos a glória como do unigênito vindo do Pai. Para Paulo, a glória de Deus que encheu o tabernáculo, o templo, e foi vista em Cristo, passou a encher também toda a criação por meio do seu povo redimido e habitado pelo Espírito. Atenção, ainda não toda a criação, mas acessível à criação, por encher o seu povo redimido com a sua presença. Por isso, glorificou no verso 30, não é apenas uma promessa maravilhosa do que viveremos depois da morte, ou do que viveremos um dia. Glorificou é uma realidade presente, a presença de Deus invadindo o seu povo e habitando em seu povo. Mais uma vez, Paulo não teria problema em usar o glorificou no futuro, como já usou antes nesse capítulo. Mas a referência à percepção da palavra glória, ao significado da palavra glorificou, é semelhante ao que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 3. Diante da glória de Deus, quando contemplamos face a face, somos transformados de glória em glória, por meio da sua presença. N.T. Wright vai dizer, os seres humanos redimidos como templo, devem ser preenchidos com a glória divina. Ser glorificado significa simultaneamente estar cheio da presença pessoal e do poder de Deus pelo Espírito e ser capaz de exercer a vocação de seres humanos genuínos e portadores da imagem divina. Queridos, isso é o que nós recebemos. Perdoados, redimidos, cheios do próprio Espírito e por meio desse Espírito adotados, preenchidos com a sua glória, com a sua presença e chamados a viver no mundo, reinando com Ele, governando com Ele. Mas há ainda o que esperamos. E o que é que nós esperamos? O capítulo 8 apresenta um conflito em aberto e uma esperança pulsante. Nos versos 10 e 11, Paulo vai dizer que se nós estamos em Cristo, o Espírito está vivo por causa da justiça, mas o corpo está morto por causa do pecado. Há um Espírito que nos vivifica, mas há um corpo morto, que não significa que a matéria é ruim. Paulo não era adepto da filosofia platônica, mas significa que nós vivemos em um corpo sujeito à corrupção. Para alguns de nós, basta olhar no espelho e contar os fios de cabelo. Vivemos em um corpo sujeito à corrupção. Mas mais do que isso, vivemos em um corpo sujeito à corrupção do pecado. Há ainda em nós uma natureza pecaminosa, uma oposição à nova natureza, uma oposição à presença do Espírito. Não somos mais escravos do pecado, aleluia, mas não há como negar, queridos. Se olharmos para nós com sinceridade, se olharmos para o nosso coração com verdade e sinceridade, a influência e a presença da natureza pecaminosa. Se olharmos para nós com olhos abertos de quem quer ver, reconheceremos que, a despeito da liberdade que temos em Cristo Jesus, lutamos uma luta terrível, sangrenta, contra a própria inclinação do coração. Como dizia Lutero, ao mesmo tempo justos e pecadores. Um tesouro em vasos de barro, quebrados, remendados. Nossa esperança, queridos, não é a liberdade do Espírito para fora do corpo, mas é a ressurreição do corpo operada pelo Espírito. Paulo vai nos dizer isso. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio desse Espírito que habita em vocês. Aguardamos ansiosamente
Não a libertação desse corpo, mas a redenção do nosso corpo. O dia em que viveremos, queridos, sem a presença, definitivamente, do pecado. Há uma esperança em meio ao sofrimento, porque se o pecado ainda é real, o efeito do pecado na criação ainda é real. O efeito do pecado nas relações ainda é real. Mas, queridos, se somos filhos, então somos herdeiros. E diante da realidade dessa filiação, diante da realidade dessa nova natureza, os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. E agora sim, olhando para o que acontecerá quando esse tempo de sofrimento acabar, esperamos a plenitude do governo glorioso de Deus, onde não haverá mais sofrimento, mais dor, angústia, desespero. A nossa esperança é a presença gloriosa do próprio Deus, tomando toda a sua criação, redimindo toda a sua criação, restaurando todas as coisas. O seu governo sábio, justo e reparador. Mas essa não é uma esperança apenas nossa. Essa é uma esperança da própria criação. No verso 19, Paulo diz que a criação, a natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Afinal de contas, ela foi submetida à futilidade. Aguardar que os filhos de Deus sejam revelados não é apenas uma figura de linguagem que aponta para um tempo. É também algo que aponta para a função. Por meio da revelação dos filhos de Deus e da gloriosa presença de Deus no meio do seu povo, a criação será liberta da futilidade a que foi submetida, quando a humanidade decidiu governar sem Deus. Esperamos ansiosamente por esse dia, pela libertação definitiva da presença do pecado. A natureza criada aguarda ansiosamente pela libertação definitiva a que foi submetida pelo coração pecaminoso do homem. Por isso, esperamos que a glória encha esse lugar. N.T. Wright vai dizer, se você perguntasse a um judeu do primeiro século o que é a esperança da glória, ele provavelmente responderia: nossa esperança é que o nosso Deus volte em poder e majestade para habitar no templo e estabelecer seu reino sobre Israel e o mundo. Mas ele também poderia dizer: a esperança da glória é que o povo de Deus seja posto em autoridade sobre ele e sobre o mundo. Essa é a nossa esperança. Mas essa é também a sua promessa. Ele voltará. E quando voltar, reinará com todos os seus filhos. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia. O próprio Senhor enxugará dos olhos toda a lágrima. Pastor Timothy Keller diz, na criação, queridos, nenhuma experiência está livre da dor. Contudo, ela não tem a palavra final. A pergunta que precisamos responder agora para terminar a nossa conversa de hoje é: o que fazemos enquanto esperamos? Se em Cristo Jesus já recebemos tudo isso, e se em Cristo Jesus aguardamos tudo isso, o que fazemos entre um momento e outro? O que fazemos no tempo que se chama hoje, na tensão do já e do ainda não? Nesse tempo em que súplica e celebração caminham juntos, em que desfrutamos da presença gloriosa de Deus, chamados a reinar com o próprio Deus já, mas que esperamos definitivamente, ansiosamente, desesperadamente o dia em que Ele voltará e não haverá mais dor, tristeza, angústia, e a própria criação será definitivamente liberta da futilidade a que foi imposta. Como vivemos até lá? O que fazemos entre o tempo da nossa salvação, adoção e reconciliação, o tempo em que já somos filhos de Deus e clamamos Abba Pai, e o tempo da restauração absoluta de todas as coisas,
em que não haverá mais corrupção e toda a criação será habitada pela presença gloriosa de Deus. O que fazemos? Nas palavras do apóstolo Paulo, gememos. No intervalo entre o reino inaugurado e o reino completamente estabelecido, sem oposição, o que fazemos é gemer. Nós gememos. Sabemos que verso 22, que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. No verso 26, Paulo revela que não é apenas a criação que geme, os filhos de Deus que gemem, mas é o próprio Espírito do Senhor que geme, aguardando esse dia. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra grega utilizada para se referir ao gemer, nos versos 22 e 23, é a palavra sistenatio, e no substantivo, no verso 26, é o substantivo cognato stenagmus, que se refere à mesma coisa, ao gemido. E em toda a Escritura, ela aparece apenas 3 vezes. Queridos, até Jesus voltar, gememos. Celebramos aquilo que nós já recebemos, a nossa adoção, a nossa libertação da escravidão do pecado, a nossa segurança nele, aguardando ansiosamente a sua volta e o fim, a redenção, a restauração de toda a criação, o fim de toda dor, de toda angústia e sofrimento. E entre esses 2 momentos nós gememos. O mundo geme em dores de parto. O povo do Messias geme enquanto aguarda a ressurreição. E o próprio Espírito de Deus geme dentro de nós, gemendo, intercedendo. Enquanto esperamos, gememos em dores de parto, como em dores de parto. Gemer, queridos, é interceder. Nossas orações mais angustiadas, nossas orações mais quebrantadas, nossas orações mais desesperadas, fazem parte da forma como Deus estabeleceu para que reinássemos junto com Ele. Fazem parte dos meios pelos quais Deus está fazendo e fará a obra de libertar a criação da corrupção e da decadência. Diante do mundo caído, a criação geme, os filhos de Deus gemem e até o Espírito geme. Gememos porque conhecemos. Não gememos porque estamos vazios, perdidos, sem saber o que nos aguarda. Gememos porque já experimentamos dessa glória. Gememos porque ansiamos a plenitude dessa glória. Mas até lá, diante do mundo caído, diante da perversidade do mundo, diante da dor e da angústia, gememos como em dores de parto, porque sabemos que este não é o plano de Deus, porque sabemos que este não é o plano original de Deus. Gememos porque conhecemos a glória da sua presença, esperamos ansiosamente a sua vinda, para que essa glória encha a terra da sua gloriosa presença. Gememos diante da dor de um abuso, nosso ou do outro. Gememos diante da angústia de um abandono. E gememos porque estamos seguros, conhecemos a segurança que há em Deus, o Pai, que não nos abandona. E diante da dor de um abandono, de um pai a uma criança, gememos desesperadamente, porque conhecemos o Pai que não abandona. E diante do luto, da perda, do desespero da morte, gememos,
porque aguardamos ansiosamente o dia em que a própria morte será derrotada. Aleluia! Gememos intercedendo, clamando, suplicando, porque conhecemos aquele que veio e conhecemos aquele que virá, porque conhecemos a sua gloriosa presença e conhecemos a gloriosa presença que encherá toda a terra. Gememos intercedendo, porque se somos chamados para reinar com Deus, a principal forma de fazermos isso hoje é pela oração e pelo lamento. Queridos, se o Espírito de Deus realmente alcança o mundo por meio da sua habitação nos filhos de Deus, sua principal atividade hoje então é lamentar e interceder. Diante da dor do mundo, da natureza caída, diante de tanto sofrimento e miséria, o Espírito geme. Pastor Tyler Staton diz: a oração é o caminho que Deus abriu para nos levar de volta ao seu plano original. A oração é a maneira pela qual podemos governar, administrar e interceder por este mundo. A oração é a reparação da falha de comunicação que nos paralisa. Queridos, se a oração é a forma como nós podemos contribuir no governo, na administração, na intercessão deste mundo juntamente com Deus, o jejum também o é. Jejuar é gemer, ansiando desesperadamente pela restauração de todas as coisas. Jejuar é ansiar desesperadamente, não porque não conhecemos, mas porque ansiamos por experimentar mais da sua presença. No já e no ainda não, celebração e súplica caminham juntos. Triunfo e cruz, lamento e alegria. Conscientes do que já recebemos, cheios de expectativa pelo que virá, gememos. Viver entre o já e o ainda não é ao mesmo tempo celebrar e suplicar. Celebrar e suplicar. Gememos aguardando a restauração de todas as coisas, cheios de alegria pelo que já recebemos, esperança pelo que ainda virá. Eu quero terminar com uma citação do pastor Dane Northland. Ele diz assim: fraqueza sem triunfo é uma melancolia deprimida, que enfatiza a queda e negligencia a redenção. Enfatiza a crucificação e negligencia a ressurreição. Triunfo sem fraqueza é uma ingenuidade que enfatiza a redenção e negligencia a queda. Enfatiza a ressurreição e negligencia a crucificação. Nossas duas opções são uma cruz com uma coroa ou nenhum dos dois. Fraqueza contrita com triunfo supremo ou nenhum dos dois. Diante da segurança do que já recebemos e da expectativa exultante do que ainda esperamos, somos chamados a jejuar, orar, gemer, ansiar. Esse é o convite para nós hoje como igreja. Se é assim que os filhos de Deus devem viver, é assim que nós, como igreja, a Igreja Batista Vértice, a Igreja de Cristo Jesus, os filhos de Deus espalhados por toda a terra devem viver, gemendo, aguardando ansiosamente, enquanto desfrutam da gloriosa presença que já receberam por meio do Espírito, mas esperam a consumação definitiva da gloriosa presença que encherá toda a terra. Esse é o convite para mim e para você hoje, igreja. Eu quero te convidar a ficar de pé e gemer. Gemer. Diante da dor e da angústia do mundo,
diante da dor e da tristeza, diante do sofrimento, da perda, do luto, mas também conscientes daquilo que já recebemos em Cristo Jesus. Sabe por que gememos, igreja? Porque recebemos o Espírito por meio de quem clamamos Abba, Pai. Sabe o que Jesus fez no Getsemane antes de ir à cruz, quando clamou Abba, Pai? Gemeu diante da dor, da angústia diante da cruz, mas permaneceu, e porque Ele permaneceu, esse Espírito nos habita e podemos, como Ele, dizer: Abba, Pai, Paizinho, gemer, até o dia em que Ele voltará, estabelecendo definitivamente, completamente, sem oposição, até o dia em que desfrutaremos do corpo ressurreto, glorioso, sem oposição para a sua presença. Vamos orar nesse momento. Abra sua boca, interceda pelo que você for conduzido a interceder pelo Espírito. Clame, suplique. Lembre-se que a natureza criada geme. Lembre-se que o próprio Espírito dentro de nós, quando não sabemos como orar, geme, intercede com gemidos inexprimíveis. Talvez precisemos voltar a gemer mais, suplicar mais, ansiar mais. Senhor Jesus, nós gememos. Senhor Jesus, nós celebramos o que recebemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação, pela adoção, pela justificação. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque nada mais nos separa do teu amor. Obrigado porque não há tribulação alguma que nos separe de ti. Obrigado porque mesmo como ovelhas condenadas ao matadouro, mesmo enfrentando a morte todos os dias, temos a segurança do teu amor, temos a segurança da tua presença, temos a segurança da glória que já está aqui por meio da tua presença, mas da glorificação dos nossos corpos, da redenção dos nossos corpos, como aguardamos a sua vinda, Senhor. Celebramos pelas tuas promessas, mas, Senhor, enquanto estamos aqui, nesse mundo caído, Senhor, suplicamos, jejuando, suplicamos orando, suplicamos intercedendo, suplicamos lamentando, suplicamos diante da dor, da depressão, da angústia, da ansiedade, suplicamos diante das doenças, Senhor, suplicamos diante dos abusos, suplicamos diante do sofrimento, da fome, suplicamos diante da morte, mas suplicamos na certeza do que esperamos, suplicamos porque conhecemos o que já recebemos e temos certeza e convicção daquilo que nos aguarda quando o Senhor voltar. Que sejamos uma igreja que geme, que sejamos uma igreja que suplica, que sejamos uma igreja, filhos e filhas, Senhor, que ouvem o seu convite para reinarem contigo, governarem contigo, e que entendamos que isso não tem a ver com poder, que isso não tem a ver com posições, que isso não tem a ver com governo ou liderança terrena, isso tem a ver com gemer. Governar com o Senhor é gemer.
Sejamos uma igreja que não permanece inerte diante da dor, mas que supliquemos pela sua presença e pela sua vinda. Nos ajuda a gemer mais, que não permaneçamos confortáveis, seguros sim, confiantes sim, celebrando sim, mas não confortáveis, enquanto a própria criação geme. Nós te amamos, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.